Graça e paz a todos. Jaqueline, vou responder para você aqui, minha querida, sobre essa exegese ministrada em alguns canais que morar junto é considerado casamento. Primeiro que nós temos que aprender o que diz a Bíblia. Que morar junto nunca foi casamento. É fornicação. Tanto é que na sã doutrina tem a diferença entre fornicar e adulterar. Tudo isso é porneia, que é uma imoralidade sexual. Pessoas casadas, se deitarem com outra pessoa, estão adulterando. E pessoas que estão vivendo como marido, mulher, mas não sendo casado, no cartório, estão em fornicação. Olha o que fala aqui no Google sobre a origem do cartório. Origem do cartório no Brasil. Os primeiros cartórios no Brasil... O primeiro cartório no Brasil foi o primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro, fundado em 1565. A Lei do Registro Civil de 1850 determinou que os registros fossem feitos em cartórios. Olha, uma determinação, uma lei, tá? Uma autorização dada pelo Estado. Em 1875, alguns grandes municípios brasileiros começaram a criar ofícios do registro civil. A proclamação da República deu mais efetividade aos cartórios. Então, foi estipulada uma lei. As nossas autoridades estipulou que tem que passar pelo cartório todo o registro civil. Agora, vamos aqui ler o livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Preste atenção, querida Jaqueline. A obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Deus. Assim, quem revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados, perecer eternamente. Então, essas pessoas que pregam, Jaqueline, que não, morar junto é considerado casamento. Não é, Jaqueline. Tá? Não vá atrás dessas doutrinas de demônios. Aqui está bem explícito, não precisa nem a gente entender do nosso modo, como está escrito. Assim, quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que Deus ordenou. Qual é a autoridade? O nosso governo ordenou o quê? Como eu li para você lá no Google, que cartório passou a ser a lei para poder legalizar um matrimônio. Quem legalizou isso? Foi as nossas autoridades. Quem ordenou isso? Deus. E se a gente for contra isso, está sendo contra o que Deus ordenou. Tá? Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom. Fazer o quê? Obedecer. Casar aonde? No cartório. Isso é ordenança de quem? De Deus. E elas os elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e traz o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que vocês devem obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que façam isso. É o Espírito Santo, para quem é cristão vai entender, é o Espírito Santo que faz com que nós venhamos a nos casar no cartório. É o Espírito Santo que vai nos advertir que se a gente está junto, não está casado. Então vamos lá para o cartório e cele esse matrimônio. Tá? Agora, é por isso que vocês devem obedecer às autoridades, tá? Já li. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Então, nossa obrigação também é pagar impostos. IPVA, pagar tantos outros impostos que a gente tem que pagar.
Se a gente não pagar, a gente está indo contra o que Deus instituiu, esses impostos. Portanto, pague ao governo o que é devido. Pague todos os seus impostos, respeite e honre todas as autoridades. Então, Jaqueline, essas pessoas estão falando que não precisa casar em cartório, porque não existia cartório. Primeiro que no Antigo Testamento já existia a troca de... o dote à noiva. O noivo pagava o dote ao pai da noiva. Tá? Então não vá atrás do que essas pessoas estão falando não, minha querida. Tá? Agora, para terminar, olha só o que diz no livro de... se não me engano, o quê? Mateus capítulo 22, do versículo 15 em diante. Preste atenção. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns de seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: dei ao imperador o que é do imperador, e dei a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Então, Jaqueline, aqui o próprio Jesus disse: temos que pagar impostos a César, que paguemos impostos a César, pois isso aí foi ordenado por Deus. Tá bom, minha querida? Eu sei que você não me perguntou nada, tá? Eu que fui um intruso, eu vi a sua... que refutaram o que você fez, uma pergunta, mas eu estou aqui te afirmando: cartório, se a pessoa estiver morando junto, 30 anos, já tem até netos, tá? Mas não se casaram, estão em fornicação, tá? E os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.